Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021. Esta é a nossa lição de número 6, cujo tema é Débora, uma mulher corajosa. Nessas semanas nós estamos estudando a vida de homens e mulheres de Deus e buscando trazer para nós as características que haviam na vida desses personagens bíblicos. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de Débora. Antes de nós darmos início a nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua presença, fazemos confissão dos nossos erros e pecados e falhas e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica, nos cura e nos abençoa, Senhor, nos dá a direção do teu Santo Espírito para essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 6. Débora é uma mulher corajosa. Corajosa, coragem, a primeira característica que nós já vamos ver e que nós devemos trazer para nós. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a explicar o contexto histórico-religioso no tempo dos juízes, descrever as virtudes morais de Débora e exercitar os princípios de liderança. O texto base está em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Esforça-te e tenha bom ânimo, e não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, promessa de Deus para nós, que está em Josué capítulo 1. A verdade prática da lição: as adversidades não esmorecem a fé de um cristão corajoso e completamente submisso ao Senhor. Não importa o problema que você esteja passando. Quando você tem fé em Deus, quando você tem certeza absoluta que Deus está contigo, é como disse lá em Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Acabou. Você pode passar por momentos de tribulação, por momentos de tristeza, por lágrimas, por lutas, mas você já passa sabendo que a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, que aborda textos relevantes com relação a esse tema que nós estamos estudando. A leitura bíblica em classe está em Juízes capítulo 4, dos versículos 4, primeiro versículo 4, depois de 6 a 9, e o capítulo 5, versículos de 1 a 7. Juízes 4 diz assim, versículo 4, E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Versículo 6, enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Agora Juízes capítulo 5, versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo, cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei.
Então aqui, queridos, nesses textos, você já vê a grande vitória que o povo de Deus vivenciou através de Débora, essa mulher que foi levantada como juíza, né, no meio do povo do Senhor, uma época que ainda não havia reis e que Deus levantava homens, e nesse caso levantou uma mulher para ser juiz no meio do seu povo. E Débora, ela obteve, né, pelo Senhor, uma grande vitória contra os inimigos do povo de Deus, né, atraindo os seus inimigos e matando a Sísera, que era o general comandante das tropas inimigas. A partir do momento que Deus encontra em uma pessoa coragem, obediência, submissão à palavra do Senhor, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você é jovem, mais idoso, Deus não olha essas coisas, Deus olha o seu coração. Quando você tem realmente um compromisso com o Senhor, você vai ser levantado no meio do povo de Deus para liderá-lo e para abençoá-lo através das suas mãos. E a honra, a glória e o louvor serão entregues àquele que é o único que é digno de receber, que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Interagindo entre nós. A palavra-chave dessa lição é coragem. Você sabe o que significa essa virtude? No Novo Testamento, coragem, do grego toumão, significa ser corajoso, ser ousado, ser audacioso. A ênfase está na capacidade de manter-se firme e resoluto diante de uma situação perigosa. Um dos usos do termo descreve a coragem de José de Arimateia e a de Paulo ao manter as suas convicções em situações de conflito. José de Arimateia foi aquele homem que pediu, não é, o corpo de Cristo. Então, perante Pilatos, José de Arimateia chegou e pediu o corpo de Cristo. Ora, Pilatos poderia ter falado na hora assim, olha, você então está pedindo o corpo dele porque é um dos que anda com ele, vou mandar te matar também. No entanto, aquela coragem vinha de Deus. Ele estava cheio ali com a unção do Senhor, com a presença do Senhor. E ele foi perante Pilatos e pediu, né, de uma forma corajosa, o corpo do Senhor Jesus. Também o apóstolo Paulo. Quantas lutas Paulo enfrentou por anunciar a palavra de Deus? Quantas lutas o apóstolo Paulo enfrentou com relação aos judeus que o perseguiam? Porque ele, né, apesar de ser um judeu e apesar de já ter pertencido, né, às seitas dos judeus, né, ele, naquele momento, a partir daquele encontro que ele teve com Cristo no caminho, ele se converteu e ele realmente passou a ser um homem usado por Deus para anunciar a sua palavra. Portanto, quantas são as palavras, quantas são as pessoas, né, que já enfrentaram lutas por realmente assumirem uma postura cristã. Isso requer coragem, isso requer intrepidez, que são características que haviam na vida de Débora e que nós devemos buscar para nós em nome de Jesus. Amém? Tópico 1, contexto histórico dos juízes de Israel. 1. Idolatria e paganismo. Débora foi convocada para julgar o seu povo num dos piores momentos da vida nacional. Josué, o grande líder, não estava mais entre eles e, por isso, não havia unidade espiritual no país. A idolatria e a apostasia assolavam a nação. A circunstância era tão difícil que Débora fez questão de registrá-la em seu cântico. Certamente o que provocou essa situação foram os longos anos de paz e relativa prosperidade sob a liderança de Eude. A Bíblia afirma que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E por isso entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Débora fora convocada pelo Senhor no mesmo instante em que o povo de Israel clamou por ele. Ainda hoje, quando a igreja clama arrependida e confessando os pecados, o Senhor chama e envia obreiros com a missão de reconduzi-lo ao caminho da santidade. Sempre, irmãos, isso aí é característica do Senhor. Por pior que seja a situação, quando há um arrependimento, quando há a busca da face do Senhor,
Deus envia pessoas para poder apacentar o seu rebanho, Deus levanta homens e mulheres, assim como levantou a Débora, para poder conduzir o seu povo de volta aos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. 2. Progresso da civilização pagã. Nos tempos dos juízes, a Palestina era uma região muito próspera. Havia grandes e pomposas cidades, resultado dos crescimentos da civilização milenar, de uma civilização milenar. Por essa razão, os hebreus ficavam impressionados com as realizações culturais dos seus vizinhos e aos poucos foram absorvendo a sua cultura, religião e modo de vida daquelas nações. Infelizmente, nos dias atuais, o secularismo continua crescendo na igreja. Ele é o responsável pelo desvio de muitos. Há cristãos que deixam de buscar prioritariamente o reino de Deus e a sua justiça para mergulharem no mundanismo traiçoeiro. Então você veja, né, irmão? A história parece que se repete ano após ano, tempos após tempos, né? O mundanismo entrando dentro da igreja e desviando a tantos, né, dos caminhos do Senhor. Naquele tempo não era diferente. Israel abria seus olhos, via aquilo que as nações vizinhas estavam fazendo, se admiravam daquilo e tentavam, não é, imitá-las. E isso, muitas das vezes, fazia com que houvesse um distanciamento do povo de Deus, né, do Senhor. E isso trazia pecado, injustiça, e Deus tinha que acabar por levantar juízes para apacentar o seu povo. Isso quando, evidentemente, havia o arrependimento, não é? 3. Opressão sobre os cananeus. Jabim, o rei de Canaã, dominava as principais rotas comerciais daquela região. E isso fazia com que o povo de Israel se sentisse oprimido, não havendo outra alternativa senão tomar outro rumo. Os cananeus eram superiores a Israel no que tange às armas de guerra. Possuíam 900 carros de ferro, recebiam treinamento militar, dominavam a indústria e comércio bélicos, armavam os seus vizinhos contra Israel e não permitiam que ninguém vendesse armas aos judeus. Não se via escudo e nem lanças entre 40 mil em Israel. Foi nessa época que Débora recebera a sua divina chamada. Só a intervenção sobrenatural de Deus poderia fazer de Israel um povo vitorioso. Quando a guerra é do Senhor, a vitória é certa. Inicialmente, Deus os entregara nas mãos de Jabim para prová-los. Porém, mais tarde, o Senhor entregou a Jabim nas mãos dos filhos de Israel para honrá-los. O Todo-Poderoso precisava de uma pessoa corajosa para interceder pelo povo. Então você vê aí um contexto onde Israel estava vivendo, né? Jabim, o rei dos cananeus, era forte, tinha muitas armas de guerra, era homem de guerra e dominava realmente o povo de Deus. Até que houve ali um arrependimento no meio do povo de Deus, eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou a Débora para que realmente pudesse levá-los novamente a uma vida vitoriosa. Amém? A síntese do tópico 1 diz: a profetisa Débora fora convocada para julgar o povo de Deus, o povo de Israel, numa época de idolatria, paganismo, progresso da civilização ímpia e opressão sob os cananeus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Débora profetiza e juíza. 1. Débora, uma mãe em Israel. Na Bíblia, os nomes quase sempre relacionam-se aos contextos sócio-histórico em que a pessoa vive ou ao ofício que desempenha na comunidade. O nome Débora, no hebraico, significa abelha. E o título Mãe de Israel pode ser uma alusão às funções e à importância da abelha rainha em seu meio. Débora era casada com Lapidote e provavelmente descendia da tribo de Efraim. Uma mulher madura, séria, determinada e de conduta moral elevada. Além do mais, era muito corajosa. Em nenhum momento temeu estar à frente da batalha com Baraque, o grande general dos exércitos de Israel. Então você vê nesse tópico 2, nós já vemos uma boa parte das características que haviam na vida de Débora. Era mãe em Israel. Então, como mãe, ela queria realmente proteger os seus filhos,
proteger o povo de Deus, não é? E as características principais: era uma mulher madura, séria, determinada e de conduta moral elevada. Então, a pessoa que vai servir a Deus, ela não pode encarar o serviço na casa do Senhor como um oba-oba, como uma brincadeira, não é? Mas a pessoa deve ser madura, deve ser séria, deve ter seriedade, característica que o cristão deve ter na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. 2. Débora e sua biografia bíblica. Débora fora designada por Deus para ocupar um cargo importante e exercer funções que eram normalmente reservadas à classe masculina da época. As mulheres, salvo raríssimas exceções, sempre ocuparam posições inferiores às dos homens, tanto em Israel quanto nas comunidades vizinhas. Todavia, aprove ao Senhor contrariar os conceitos humanos, como faria Jesus tantas outras vezes. Débora foi a única juíza de Israel. A sua história revela a mais retumbante das vitórias cantadas na Bíblia. Deus usa quem quer, como quer e onde quer. A sua multiforme sabedoria é a característica essencial das suas operações. Aleluia! Então, Deus levantou a Débora para ocupar um cargo e para exercer uma missão que normalmente era exercida por homens. Por quê? Porque Deus não tem limites, meu amigo. Deus não se limita a nada. Se hoje o Senhor quer usar um homem, ele usa. Se quer usar uma mulher, ele usa. A partir do momento que ele acha essas características que haviam na vida de Débora no coração de um ser humano, essa pessoa serve e pode ser, né, usada por Deus para abençoar o seu povo. Foi assim que Deus levantou Débora, é assim que Deus levanta seus líderes e é assim que Deus conduz o seu povo. Amém? 3. Débora profetiza. Antes de julgar Israel, Débora já atuava no ministério profético. Na Bíblia, há várias mulheres que se dedicaram a esse ministério. Miriam, Hulda, Noadias e Ana são exemplos, não é? Como profetiza, Débora não se acovardou, entregou a mensagem divina a Baraque com segurança e determinação. O Deus eterno confiou a essa grande mulher as estratégias de guerra, o comando e a vitória, e em seu belíssimo cântico louvou ao Senhor com ênfase e ousadia. Ao Senhor eu sim, eu cantarei. Cantava lá em Juízes capítulo 5. Então, Débora, na condição de profetisa, ela entregou a Baraque, não é, aquilo que ouviu da parte de Deus. Então ela era uma mulher corajosa, era uma mulher determinada, ela era uma mulher que realmente tinha comunhão com Deus. Essa é uma das grandes características que deve haver na vida do cristão. A comunhão com Deus, você ouvir a voz do Senhor. Isso é fundamental. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. 4. Débora, a juíza. Débora era capaz e profundamente espiritual, sabia discernir e julgar com retidão. Outras características, olha, ela era capaz. Capacidade é algo que nós devemos buscar. Eu não sou capaz de fazer tal e tal coisa. Busque de Deus. Eu não sou capaz de abrir o culto, não sou capaz de fazer uma oração. Busque do Senhor, busque do Espírito Santo que ele vai te capacitar. Amém? Capaz e profundamente espiritual. Olhar espiritual em cima das coisas, sabe? Você vê certas coisas acontecendo, busque discernir aquilo do ponto de vista espiritual. O que é que o inimigo está tentando fazer? Como é que Satanás está tentando agir para tentar minar o caminho do povo de Deus? E a partir do momento que você tiver o discernimento espiritual das coisas, você pode agir diante de Deus para até mesmo livrar a igreja de determinada situação. Sabia discernir e julgar com retidão. Retidão é com base na palavra de Deus. Retidão é baseado na vontade de Deus. Retidão é baseado naquilo que Deus diz que é certo ou errado. Então tem que ter discernimento para julgar com retidão. Característica que havia na vida de Débora e que nós devemos buscar para nós também. Amém? Glória a Deus. 5. A vitória de Israel. Diante do perigo, Débora agiu com urgência e decisão. Ordenou que Baraque viesse imediatamente à sua presença a fim de comunicar-lhe os planos de Deus.
E assim cantou: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. O verbo levantar denota desprendimento, coragem, fé e determinação. Com liderança e autoridade, essa heroína israelita ordenou que o exército hebreu enfrentasse os seus inimigos com ousadia e veemência. Veja bem o que a lição diz aqui nesse subtópico 5. Denota desprendimento, coragem, fé, determinação, liderança e autoridade. Essas características haviam na vida de Débora e devemos buscar para nós também. Se desprender de todas as amarras que te impede de caminhar. Coragem para você realmente enfrentar todas as lutas que se levantam, que são contrárias à vontade de Deus. Fé é a ausência de dúvida, é você saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir e ir adiante. Determinação é você ter um foco e caminhar na direção desse foco, não se desviar de jeito nenhum. Liderança é você saber, não é, liderar o povo de Deus com amor, com carinho, com proteção, não é? E autoridade. Essas eram as características que haviam na vida de Débora e que nós realmente devemos buscar em nome de Jesus. Síntese do tópico 2. Débora era abelha-mãe em Israel, profetisa e juíza em Israel. Era uma mulher corajosa, intrépida e ousada na fé. Um exemplo de fé e coragem para todos os que amam a palavra de Deus. Exemplo de coragem que nós devemos seguir, que nós devemos buscar do Senhor em nome de Jesus. Amém? Conclusão. Quando estivermos indecisos acerca do caminho a trilhar, é melhor seguirmos o exemplo de Débora, tomarmos o caminho da confiança incondicional em Deus. Sua fé inabalável tornou-a determinada e atuante, e essas virtudes estão ao alcance de todos os que desejam viver sob a soberana vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Incondicional confiança em Deus, incondicional fé em Deus. Essa é a característica principal, querido. Fé para que você realmente consiga avançar e glorificar o nome do Senhor na tua vida. Logo em seguida, você vai ter aí os exercícios para refletirmos, não é? Que são aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito desse tema que nós estamos meditando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, leia novamente a lição, compare com a Bíblia Sagrada, faça as suas orações e realmente o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa lição de número 6, cujo tema é Débora, uma mulher corajosa. Pai Santo, em nome de Jesus, que haja em nós essas características que haviam na vida de Débora, que nós possamos te servir, que nós possamos caminhar, que nós possamos ter coragem para realizar a obra de Deus nessa terra. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, que essa lição realmente tenha servido para nos ensinar a necessidade de nós sermos cristãos corajosos, não é? E santos e mantermos a nossa fé inabalável no Senhor diante dessa sociedade na qual nós vivemos. Amém? Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus e glória a Deus. A semana que vem teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá.